Como o Thiagão me apresentou, meu nome é Arthur, tenho 24 anos, moro aqui no Brasil ainda, né? Então, aqui pro Brasil é bom dia, aí para vocês do futuro é boa noite. Kami-sama, Yokitek Mawari, Deus é bom, o diabo não presta. E essa reunião vai ser poderosa, amém? Eu faço parte da Igreja Verbo da Vida, aqui na cidade de Belo Horizonte. Na minha igreja eu sirvo como líder de jovens, como líder da Secretaria de Missões também, faço parte da coordenação doutrinária, então sou um dos ministros da nossa igreja, sou professor do Rema Kids, então eu dou aula para as criancinhas aqui, e elas estão saindo daqui cheias do poder e da unção, e aqui não vai ser diferente, meus irmãos. Estou muito feliz da gente poder estar aqui reunido, de estar vendo esses rostinhos aí maravilhosos. Muito em breve, em nome de Jesus, nós estaremos juntos. Eu sei, porque sei que vai acontecer e já é uma realidade. Amém? Mas eu quero que você gere expectativas. Se você já tiver com essas expectativas geradas, aumente essas expectativas para esse momento, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pedir ou pensar. Então, aumente suas expectativas para que ele possa fazer além ainda do que aquilo que você está pensando. Amém? Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo, você que tiver com a sua Bíblia, abre lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4. Nós vamos falar aqui hoje sobre o desejo de Deus. Amém? Isso é um desejo do nosso Pai. Nós, como os filhos, temos que estar aí comprometidos com a vontade dele. Então, nós vamos aprender muito isso aqui hoje. E eu oro para que cada um de vocês não sejam somente ouvintes nesse momento, mas após esse momento vocês sejam praticantes dessa palavra. Amém? Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler desde o verso 3. Vai dizer: Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus, meu irmão, é que todos sejam salvos. Sabe, você pode querer, pode orar pela salvação de alguém que você ama, de alguém que você gosta, da sua família. Você sendo salvo é uma grande bênção, mas ainda é muito pouco perto da vontade de Deus. A sua família salva é uma grande bênção, mas ainda é muito pouco perto da vontade de Deus. Seus amigos salvos é uma grande bênção, meu irmão, mas ainda é muito pouco perto da vontade de Deus. A cidade que você vive salva. Pensa se hoje toda a cidade onde você mora fosse salva. Que maravilha seria, que bênção seria. Mas ainda é muito pouco perto da vontade de Deus. A vontade dele é que todos sejam salvos. E foi por isso que Deus nos amou. Lá em João 3,16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu amo esse versículo. Esse versículo é o versículo que eu mais sou apaixonado, porque é o versículo que revela o poder, o amor de Deus, e ao mesmo tempo revela o quanto que eu e você somos amados. Eu não sei como que você chegou nessa reunião, se você está aí com algum sentimento de complexo de inferioridade, com algum conflito aí na sua identidade. Não sei se nesse momento você está triste, mas, meu querido, você foi muito amado. A gente tem que entender que antes de nós amar os perdidos, nós temos que entender que nós fomos amados. Você é muito, mas muito amado. E não foi qualquer amor. Foi um amor que foi amado de tal maneira que Deus entregou o único filho que ele tem. O único filho que ele tinha. Para que todo aquele que crê no filho, tenha vida eterna. Tem um versículo também que diz que Jesus, ele sendo Deus, ele não considerou
ser igual a Deus importante, mas antes ele esvaziou de tudo e se entregou e veio como um homem por amor a nós. Então já não é mais só sobre um pai que entrega seu filho, mas é Jesus sendo Deus. É um pai se entregando. E, cara, isso é poderoso demais. Pensa Deus, o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, aquele que sabia de todas as coisas, aquele que tinha todo o poder, aquele que estava em todos os lugares, abrindo mão de tudo, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo o seu poder, para vir na forma de um homem, para vir como um homem. Quando eu paro para pensar nisso, eu percebo que essa é a maior humilhação que um Deus poderia passar. Essa é a maior humilhação que um Deus todo-poderoso poderia passar. Sair da forma de Deus e entrar na forma de homem. Aquele que sabia de tudo agora vem como um bebê e ele tem que ser ensinado. Porque Jesus ele veio como homem e ele precisou ser ensinado. Ele foi ensinado a falar, ele foi ensinado a andar, ele teve que ter suas fraldas trocadas. Pensa a humilhação que é para um Deus se submeter a tudo isso. E tudo por amor a mim e a você. Então você é muito amado, meu querido. Muito amado. Deus ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, porque você é importante para ele. Porque ele te ama. E porque um dia nós fomos amados, hoje nós podemos amar. Porque só pode amar quem um dia experimentou do amor. Como que alguém que nunca foi amado, que nunca experimentou o amor, como que essa pessoa vai amar se ela não conhece o amor? Mas eu e você conhecemos o amor. Eu e você conhecemos esse amor e por isso hoje nós podemos amar. Não só aqueles que nós já amamos, mas todas as pessoas. Porque nós conhecemos esse amor, o amor do tipo de Deus. E eu oro nesse dia, nesse momento, para que o amor do tipo de Deus, ele constrange o seu coração. Que ele entre dentro de você. Que ele venha estar enraizado dentro de você. E que a partir de hoje, se você ainda não está vivendo, na medida desse amor, que você comece a viver. Eu oro para pessoas aqui que andarão nas ruas e olharão para pessoas e quando vocês verem essas pessoas, você vai começar a sentir aquilo que essa pessoa está sentindo. Você vai ter em você aquilo que essa pessoa está sentindo, para que assim você consiga amar mais ainda essa pessoa. Porque é mais fácil a gente amar alguém quando a gente sente a dor dela. Então eu oro para que pessoas que começam a ter essas experiências de andar pelas ruas e olhar para pessoas e ver pessoas e começar a sentir o que elas estão sentindo. E isso vai fazer com que você ganhe essas pessoas. É um novo tempo, é uma nova estação que está chegando sobre a vida de vocês. É uma nova estação que está chegando no up. E eu tenho uma palavra dentro de mim, eu tenho uma direção que essa nova estação vai ser uma estação da manifestação do poder de Deus com intensidade. Vocês vão ver mais milagres, vocês vão ver mais a manifestação do Espírito, vocês vão ver mais palavras de sabedoria, mais palavras de conhecimento. Então se preparem para viver um tempo extraordinário. Já começou e não vai parar, porque essa é a vontade de Deus. Eu oro para que vocês tenham essa convicção do amor de Deus dentro de você e que você foi amado para amar. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos. A gente não merecia esse amor porque um dia nós decidimos pecar. E a Bíblia fala porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio. E ele pagou todo o preço do pecado foi pago. Tudo aquilo que separava eu e você de Deus foi pago, meu irmão.
Então não tem mais nada que pode separar o nosso relacionamento de Deus. Não existe mais um véu, não existe nada que nos separe da presença dele. E que você venha também nesse dia ter a consciência do valor da presença de Deus. Um alto preço foi pago para que você pudesse ter acesso a essa presença. Porque quando eu olho para a queda do homem e a consequência da queda, eu vejo que a pior das consequências, porque existem várias, existe a morte, a doença, a miséria, que tudo isso veio como consequência do pecado, mas a pior de todas foi a separação do homem e Deus. Porque quando Deus cria a terra e ele faz todas essas paisagens maravilhosas, tudo de maravilhoso que tem na terra. Ele coloca pedras preciosas na terra, ele coloca ouro, ele coloca prata, e ele faz tudo isso pensando em mim e você. Porque ele fez a terra para nós. Então, antes mesmo de Deus criar o mundo, ele já te amou. E ele te amou tanto que ele preparou toda a terra com tudo de melhor que ele poderia fazer pensando em você. E te colocou lá em um jardim onde você não precisava de nada, onde você tinha tudo. Mas porque um dia nós decidimos sair da presença dele, nós fomos lançados fora do jardim. Nós decidimos sair do jardim. E a consequência do pecado trouxe a separação do homem de Deus. E mesmo o homem sendo o errado da história, Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Pelo contrário, ele veio e pagou todo o preço que era necessário para que você pudesse de volta ter relacionamento com ele. Para que você pudesse de volta poder ter acesso à presença dele. E essa presença ela está disponível todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos. A presença de Deus ela está disponível e acessível para você, meu querido. Então se envolva com essa presença. Se envolva com a presença de Deus, se relacione com ele. Não tem como você querer falar de Deus para as pessoas, para os perdidos. Não tem como você falar daquele quem você não conhece. Você precisa se relacionar com ele e entender que o acesso à presença dele é tudo de mais importante que você tem. Buscar em primeiro o reino dos céus. E antes do id, antes de Jesus liberar a palavra lá em Marcos 16:15, id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, antes do id, teve o vinde. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, antes do id, tem o vinde. É Jesus mostrando que o lugar de relacionamento é muito mais importante do que o lugar de id. O lugar onde você acessa a presença dele é muito mais importante, meu irmão. É conhecer o Pai que você tem, porque nós temos aqui na palavra a história de um cara que não conhecia o pai que tinha. A parábola do filho pródigo, eu acredito que todos vocês conhecem, mas a palavra do filho pródigo, ela relata, né, dois filhos de um pai. Um desses filhos, ele resolve pedir ao pai sua herança, e naquela época você pedir a herança para o seu pai, ele estando vivo, é como se você estivesse matando o seu pai. Matando o seu pai e dizendo, você não é importante para mim. E aí aquele filho pede a herança do pai e vai para o mundo. Vai viver tudo aquilo que o mundo tinha para dar para ele. E ele gasta toda a sua herança e ele chega a um ponto crítico. Um ponto crítico de ter que desejar comer a comida dos porcos. Porque um dia ele decidiu sair da presença do pai. Mas lá naquele ponto crítico, naquele estado crítico, ele lembra que ele tinha um pai. E que quando ele morava com esse pai, os servos do seu pai tinham muito mais do que o que ele estava tendo naquele momento. Então ele decide voltar
e pedir ao pai que o pai deixasse ele pelo menos ser um dos seus servos, para que ele saísse daquela situação crítica. E a história fala que quando esse filho pródigo ele está voltando, o pai o vê de longe. E quando o pai o vê de longe, o pai corre em direção a esse filho. Ou seja, aquele pai, ele já estava esperando o filho voltar. Ele já estava desejoso que aquele filho voltasse. E quando ele corre em direção àquele filho, ele abraça aquele filho, ele dá àquele filho sandálias novas, ele dá vestes novas, ele coloca um anel no dedo daquele filho e ele promove uma festa para celebrar a volta do filho que foi achado, aquele que estava perdido, aquele que estava morto. E aí, quando ele resolve dar essa festa, o irmão dele, que tinha ficado, que não tinha tomado a mesma decisão, que decidiu permanecer na presença do pai, aquele irmão começa a ficar indignado com a situação. O porquê que o seu irmão que saiu e gastou tudo e fez tudo o que fez, entre aspas, matou o pai, pedindo a herança de um pai vivo. E aí aquele filho olha para essa situação e fica indignado com essa situação. E ele começa a dizer, pai, eu não tive a mesma atitude, eu estou com o Senhor há tanto tempo, e nem um novilho o Senhor não deu para mim. E aí o pai fala, filho, tudo o que eu tenho é seu também. Naquele momento, a história revelando que o filho que ficou com o pai não conhecia o pai que tinha. Porque se ele conhecesse o pai que tinha, ele ia saber que tudo aquilo que o pai tinha estava disponível para ele. Então, quando eu paro para analisar essa história, eu penso que aquele filho não conhecia o pai porque ele não tinha relacionamento com esse pai. Porque se ele tivesse relacionamento com esse pai, ele conheceria o pai que ele tinha. E melhor ainda, se ele relacionasse com esse pai, conhecesse esse pai, ele ia saber qual que era o desejo desse pai, qual que era a vontade desse pai. Ele ia saber que esse pai estava esperando o seu irmão voltar. Que o desejo desse pai era que o seu irmão que estava perdido voltasse, que ele fosse achado. O desejo desse pai era que o seu irmão fosse achado, que esse irmão que estava morto voltasse à vida. Se ele se relacionasse com esse pai, ele ia entender essa vontade desse pai. E o que ele faria diante dessa vontade? Diante de conhecer o desejo, diante de conhecer o coração desse pai, o que ele faria? Se ele amasse o seu pai de verdade, ele iria atrás do seu irmão. Para dizer, meu irmão, você está aí sofrendo, você está aí morto nos seus delitos e pecados, mas o nosso pai, ele não está pensando nisso que você está vivendo, ele não está pensando na atitude que você teve. Pelo contrário, o desejo dele é que você seja achado, é que você volte. Ele está te esperando, ele está de braços abertos te esperando, meu irmão, vamos, volte. Se ele se relacionasse com esse pai, ele ia conhecer o desejo desse pai e ele ia fazer de tudo por amor a esse pai, para que o desejo dele fosse realizado. Nós temos um pai, meu irmão. E nós acabamos de ler aqui que o desejo dele é que todos sejam salvos. Então é um pai que, assim como esse dessa história, tem um desejo. E nós somos os filhos que estamos na presença dele. Que eu e você não venha ser achado nesse lugar de não conhecer o pai que tem. Ou pior, de conhecer o pai que tem, de saber a vontade dele, mas de não fazer nada. Que eu e você, nós não venhamos ser achados nesse lugar. Pelo contrário, que eu e você venhamos ser filhos que estão comprometidos com o desejo do nosso pai. E que porque um dia esse pai nos amou, esse amor nos alcançou, e hoje nós vivemos a nossa vida, porque uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, ela não é mais sua. Então acabou os seus desejos, acabou os seus planos, acabou as suas vontades.
Paulo disse, a vida que eu vivo, eu não vivo para mim. Que a sua vida, meu querido, você não venha viver ela pensando só no seu umbigo, só em você mesmo, porque ela não é mais sua, você entregou ela para Jesus. Então a sua vida, ela tem que ser vivida para cumprir o propósito, para cumprir a causa, para cumprir o chamado que Deus te deu, para cumprir o desejo dele que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, que você venha ser achado neste lugar de um filho que entendeu o pai que tem, que sabe a vontade desse pai e que, por amor a esse pai, quantos aqui amam a Deus? Aleluia! Que por amor a esse pai, você acabou de falar que ama ele. Então, que você venha se comprometer com a vontade dele. Por amor a esse pai, você venha ser capaz de fazer tudo para que a vontade dele aconteça. Porque ele não mediu esforços para fazer tudo para que você fosse salvo. Ele entregou tudo o que ele tinha. Ele se entregou para que você fosse salvo. Então, que você não venha medir esforços para fazer o desejo dele acontecer. Amém? Agora, quantos aqui querem que Jesus volte logo? Eu quero. Meu irmão, eu quero que Jesus volte logo. Todos os dias, quando eu acordo, eu penso na vinda de Jesus. E eu desejo, todos os dias, eu desejo que ele volte logo. Então, nós acabamos de dizer que nós queremos que Jesus volte logo. Amém? Agora, lá em Mateus, no capítulo 24 e no versículo 14, vai dizer que esse evangelho chegará a todos os povos, línguas, nações, tribos, etnias, e então virá o fim. Então, você que acabou de dizer que deseja que Jesus venha logo, que você faça esse evangelho se espalhar por toda a terra. Meu querido, o Japão é muito pouco para você, é muito pequeno para você. Em Atos 1:8 vai dizer: receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O chamado de Deus para a sua vida não é um chamado limitado a um espaço geográfico. O chamado de Deus para a sua vida é um chamado de alcançar todas as pessoas. É um chamado que vai romper fronteiras. Então, o Japão é muito pequeno para aquilo que Deus deseja realizar na sua vida, mas que você venha ser achado no centro da vontade dele, que você venha ser achado nesse lugar de intimidade e nesse lugar de prática da palavra. Então, se eu e você, que acabamos de dizer que ansiamos pela vinda de Jesus, que nós venhamos fazer com que esse evangelho chegue a todos os povos, línguas, nações, tribos e etnias, a todo mundo. A todo mundo. Se você fala que deseja a vinda de Cristo, mas você não prega um evangelho, meu irmão, infelizmente você não deseja a vinda de Cristo. A fé, ela tem uma ação correspondente. Então, se você fala que deseja a vinda de Cristo, você fala crendo nisso. Amém? Para você falar, você precisa ter fé naquilo que você está falando. Então, se você crê nisso, se mova debaixo disso. Vá e pregue a todas as pessoas. Os discípulos, eles tinham essa consciência. Lá no versículo de Atos, no capítulo 19, no versículo 10, vai dizer que dentro de um prazo de 2 anos, esse evangelho chegou a toda a Ásia, pessoa por pessoa, de modo que nenhum ficou sem ouvir a palavra. Cara, para pensar nisso. 2 anos, um continente inteiro, pessoa por pessoa. Pessoa por pessoa. Um continente inteiro foi alcançado. De modo que ninguém ficou sem ouvir o evangelho. Um continente inteiro.
porque eles tinham essa consciência de que eles eram testemunhas em todos os lugares. Então, que você venha ter essa consciência, você é testemunha na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, nas ruas, no supermercado, na padaria, aonde você for, você é uma testemunha. A palavra cristão, ela significa pequenos cristos, ou semelhantes a Cristo. E essa palavra, ela surge no primeiro século, no século da igreja, não por pessoas que diziam, eu sou cristão, sou cristão. Não por pessoas que postavam uma fotinha no Instagram, dentro da igreja, dentro de um momento de culto. Não por pessoas que colocavam na bio do Instagram, seguidor de Jesus. Essa palavra surgiu porque as pessoas daquela época olhavam para os cristãos e diziam, lá um semelhante a Cristo. Lá um pequeno Cristo. Porque essas pessoas, elas eram achadas em um lugar em que elas faziam as mesmas obras de Cristo Jesus. Então, a característica de um cristão é aquele que anda na terra fazendo as mesmas obras de Cristo Jesus. E é para isso que você foi chamado, meu querido. Jesus, ele disse, se vocês tiverem fé, farão as mesmas obras que eu, e obras maiores ainda farão. Então, o desejo de Jesus é que você vá muito além do que ele foi ainda. Que você faça obras maiores. E isso é ser cristão. Ser cristão é ter as mesmas atitudes de Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele andou na terra curando a todos os enfermos. Ele andou na terra pregando e ensinando sobre o reino dos céus. Ele libertou os oprimidos. É para isso que você foi chamado. O dia que a igreja tiver a consciência de que ela é uma seguidora de Jesus, e quando eu falo igreja, eu estou falando dos cristãos, amém? O dia que nós tivermos essa consciência de que nós somos seguidores de Jesus, nós vamos pregar o evangelho em todos os lugares, em todos os momentos. Nós não vamos viver a nossa vida, viver um dia passando por pessoas sem fazer nada. Por quantas pessoas você passa no seu dia? Quantas pessoas você encontra quando você sai na rua? Agora, para quantas você prega o evangelho? Para quantas dessas você prega o evangelho? Essa igreja de Atos, que dentro de um prazo de 2 anos alcançou pessoa por pessoa, eles tinham a consciência de que aonde eles fossem, quando eles encontrassem com alguém, quem quer que fosse, eles iam pregar o evangelho. Por isso que o evangelho espalhou dessa forma. 2 anos no continente inteiro. Eu nunca vi isso na minha vida. Desde que eu nasci, tenho 24 anos, nunca vi isso. Uma igreja que alcançasse um continente inteiro, pessoa por pessoa. Pelo contrário, a gente tem visto o mundo, as ideologias contrárias à palavra de Deus, se espalhando muito mais do que o evangelho. Olha o tanto que a religião muçulmana, que o Islã cresceu em um curto prazo de tempo. Irmãos, aonde é que nós erramos? Nós precisamos entrar num lugar de arrependimento, de arrepender dessas obras mortas, de todas as vezes que nós temos a oportunidade de pregar o evangelho e nós ficamos calados, de todas as vezes que a gente tem a oportunidade de salvar alguém e a gente deixa essa pessoa morta. Existe uma responsabilidade sobre nós. Jesus, ele te escolheu e ele te chamou para esse tempo, para que a vontade do Pai se estabeleça. Então, existe uma responsabilidade. Nós fomos chamados para serem embaixadores do reino. E embaixador significa você ser um representante aonde você está. Você é um representante daquele lugar onde você representa. Então, o embaixador do Brasil no Japão, aonde ele está representando a nação brasileira.
o embaixador do reino na terra, aonde ele está representando o reino dos céus. Nós fomos chamados para serem representantes do reino dos céus. E existe autoridade sobre a sua vida. Talvez você ainda não está nesse lugar de proclamar o evangelho com intensidade, talvez por medo. Alguns podem ter vergonha, timidez. E eu quero te dizer, Deus, ele não te deu esse espírito de timidez, de medo. Ele te deu espírito de ousadia. Então não aceite a timidez, não aceite a vergonha sobre a sua vida. Outra coisa, a Bíblia, ela nos mostra um segredo para acabar com o medo, para acabar com a timidez. A Bíblia vai dizer que o amor, ele lança fora todo medo. Pronto, problema resolvido. Se o seu problema é a vergonha, a timidez, e a vergonha, a timidez, ela é nada mais, nada menos do que o medo de se comunicar, o medo de falar em público, acabou os seus problemas. O amor lança fora todo medo. Quanto mais você se relaciona com o amor, mais o amor vai te inundando e mais você vai andar em amor nessa terra. Então que você venha ser achado nesse lugar de quem foi encontrado pelo amor. E agora conhece o Pai que tem e vai fazer de tudo para que a vontade desse Pai se estabeleça nessa terra. Por quê? Porque você ama o seu Pai. Amém? Antes da gente finalizar, eu quero saber, tem alguém aqui que está sentindo alguma dor, que está com algum diagnóstico médico, alguma enfermidade? Se tiver, dá um sinal aí para a gente. Tem alguém? Ninguém? Francinara? Francinara colocou eu. Eu tenho Francinara, você... uma doença que ela não tem cura para medicina. Qual é essa doença, Francinara? É o que eu não gosto de falar, que eu tenho vergonha. Mas um dia eu vou dar o meu testemunho. Em Tá, nome... mas você vai dar um testemunho de cura, minha irmã. Amém. Amém? Porque para Deus não existe doença que não tenha cura. Eu creio. E nesse momento, todos nós unidos aqui, todos nós unidos, nós vamos declarar uma palavra de cura sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus, né, quando Deus ele libera essa grande comissão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele dá também a instrução de que aqueles que creem, sinais irão acompanhar. Então o evangelho ele é o poder de Deus para curar. E Jesus ele libera a direção de que imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aqui nós não podemos colocar a mão, mas em Tiago vai dizer que a oração da fé vai curar o enfermo. Amém. Então, nesse momento, todos nós reunidos, nós vamos liberar uma palavra de cura sobre a vida da Francinária. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, pela vida da Francinária, como embaixadores de Cristo Jesus aqui nessa terra, Pai. Debaixo da autoridade que o Senhor nos deu, nós liberamos uma palavra de cura sobre a vida dela, em nome de Jesus. A enfermidade, seja lá qual for, vai desaparecer em nome de Jesus. Nós declaramos agora ela 100% sarada, 100% curada, porque a sua palavra nos garante que o evangelho é o poder de Deus para curar o enfermo. Então nós declaramos agora, Pai, o evangelho tocando o corpo dela, o poder de Deus tocando o corpo dela e ela sendo 100% curada em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, eu creio na sua cura. A palavra já foi liberada e eu creio que você vai dar o testemunho de cura em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada. Aleluia. É isso aí, meus irmãos, que vocês sejam praticantes dessa palavra. Espero que vocês tenham recebido alguma coisa, que Deus tenha comunicado algo para você e que você venha viver essa palavra. Amém? Tiagão, passa a palavra para você, meu irmão.